o cravo penetrou. Ouvi o teu clamor por mim, pagaste o preço por mim. Teu amor me salvou. Graça sem fim. Em Gálatas, capítulo 2, verso 17 e 19, o apóstolo São Paulo diz assim: Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 13 e 14, está escrito: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Meus queridos e amados irmãos que estão nos acompanhando neste momento, eu quero trazer uma meditação de fundamental importância para a nossa fé, e eu espero que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas consciências, possa trabalhar tanto em quem está falando quanto em quem está ouvindo, para que essa mensagem seja clara como água, seja de fácil entendimento a você. Eu quero falar hoje com vocês, meditar com vocês sobre consciência de piedade, de santificação. Existe um pensamento inerente na igreja de que o evangelho, a justificação pela fé, ela é apenas o início da vida cristã. O evangelismo, sabe essa coisa de evangelizar? De ir lá na rua e falar sobre o evangelho, falar do que Cristo fez, que a pessoa é salva por acreditar nele? Isso é só para quem não é cristão, quem não conhece a verdade. Quem já é cristão há muito tempo não precisa ficar ouvindo sobre justificação pela fé. Há este pensamento no meio da igreja e isso não é algo contemporâneo. Assim foi em todas as eras. Então, as pessoas acham que o evangelho só inicia você na vida cristã e depois você vai passar para outras estratégias, que não é o evangelho, para crescer em Cristo, para crescer em santificação. Vai passar a ter outras estratégias para manter um casamento, outras estratégias para as pessoas que têm vícios e assim por diante. Então, eu quero colocar 3 pontos aqui, nós vamos depois distribuir ele em 3 fases diferentes, mas para que nós possamos compreender realmente como que o evangelho ele é toda a vida cristã. Ponto número 1. A santificação ela é um processo gradual na vida cristã. E ela ocorre na graça e pela graça. Ponto número 2. A justificação não é um processo, mas é um evento que ocorreu no tempo. Um evento um veredito de absolvição. Um réu foi absolvido no tribunal de Deus, porque Deus declarou, o juiz supremo declarou aquele réu inocente, justo, inculpável.
Isso é a justificação. Terceiro ponto, a santificação, ou essa consciência de piedade, esse crescimento em Cristo, ela ocorre a partir do momento que você faz, preste atenção nisso, faz, ou seja, obras, faz o aprofundamento diário no evento da justificação. Então, a maioria dos crentes pensa que para você crescer em santificação, você precisa de um conjunto de regras, mandamentos, leis, no qual você vai aí ostentar para os outros o quanto você é mais obediente, quanto você é mais santo, quanto que a sua igreja é a mais certa, e etc, etc. As pessoas pensam que isso é santificação. Então, na primeira fase desse sermão, dessa meditação, vamos falar sobre justificação. Ou seja, justificação é um evento que ocorre fora de nós, sem nenhuma participação nossa, mesmo que indiretamente. Entendeu? A justificação é aquele veredito de absolvição dado, e ela ocorre fora de nós, sem nenhuma participação nossa. Mesmo que indiretamente, porque tem muitos crentes que ainda assim querem corroborar com alguma coisa. Segunda fase do sermão, vamos falar sobre santificação, que é uma transformação que ocorre de dentro para fora, ou seja, interiormente, na consciência, no coração da pessoa individualmente. E é um processo, como disse anteriormente no ponto número 1. É um processo. Fase 3. Essa santificação que ocorre de dentro para fora, ela é amplamente alimentada e impulsionada pela apropriação da justificação que ocorre fora de nós. Pode parecer estranho e difícil, mas é fundamental nós entendermos isso, porque esse é a única forma de santificação que existe. A justificação, meus queridos, ocorre fora de nós. Mas no momento em que você, com sua mente legalista, muda isso e torna ela de dentro para fora, você perdeu o Evangelho. Preste atenção nisso. A justificação é uma posição correta que nos é dada gratuitamente por Deus. Você não tem nada a ver com ela. Não há nada que a gente tenha feito ou que a gente vá fazer que tenha relação com a justificação. Você não coopera com nada. Como diz Paulo em Romanos capítulo 3, justificados gratuitamente por sua graça. Ou em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pela graça temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo totalmente fora de nós. É pela graça de Deus. Nós não cooperamos com nada. Então vamos entender esse veredito de como ele ocorreu. Cristo Jesus, o Filho de Deus, cumpriu totalmente a lei de Deus. Tanto na vida, quando ele obedeceu plenamente a lei, que dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Ele cumpriu isso plenamente em vida e também cumpriu toda a lei de Deus na morte, porque a lei requeria a morte daquele que tivesse sobre si o pecado. E ele tinha os nossos sobre ele. Então, o julgamento que a lei de Deus requeria foi efetuado por Jesus quando ele morreu. Então, ele cumpriu plenamente a lei. E quando, a partir do momento em que você crê no Filho de Deus,
você o recebe, o registro dessa vida perfeita dele é atribuído a você, é imputado para você, é creditado na sua conta isso. E o registro da sua vida é atribuído a Cristo. O registro da vida de Cristo é: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. E o meu registro e o seu registro é: apartai-vos de mim, malditos. Então, quando você crê no Filho de Deus, esta troca de registros ocorre e o registro perfeito dele vem para mim, para você, e o nosso registro horrível vai para ele. Então, Deus, o juiz supremo, como num tribunal, estabelece o veredito sobre nós com esse registro perfeito que recebemos por crer. E ele diz: inocente, inculpável, somos declarados justos por causa que acreditamos no Filho de Deus. Ou seja, justificados pela fé, por meio da fé. Então, acontece isso, mas é um tanto difícil da pessoa entender, porque ela acha que Deus ele esqueceu aquelas coisas horríveis que nós fazemos e a partir dali agora ele passa a contar. Não é isso que ocorre. Nós somos declarados justos por Deus como se realmente nós tivéssemos sido perfeitos a nossa vida toda. Então, Cristo ele foi tratado como culpado, suportando a minha maldição na cruz, portanto eu sou justificado. Deus olha para mim e diz perfeito, como se eu tivesse realmente sido perfeito. Mas isso no que diz respeito à nossa condição legal. E embora nenhuma obra, nenhum mérito eu possa reclamar ao meu nome, eu possa dizer, foi eu que fiz isso de bom. Nós saímos do tribunal livres e ninguém pode me acusar ou abrir um caso novamente contra mim. Portanto, esse veredito que nós recebemos é evidenciado quando nós somos levados pelo Espírito Santo a reconhecer que nós não merecemos, que não há nada em nós para que possamos merecer, senão a graça soberana de Deus que tomou conta do nosso coração. Porém, uma dificuldade muito grande no meio cristão, a tendência legalista, é estabelecer a sua identidade de cristão se comparando com as demais pessoas, olhando, contudo, para dentro, porque quando você se compara com as demais pessoas é porque você olhou para dentro de si. Você olhou para dentro e viu que não há nada em você que torna você aceito por Deus. E aí você compara com o outro para ver se você é melhor que o outro e assim Deus te aceite. Então, a pessoa que busca olhar para dentro de si, ela perdeu o Evangelho. Ela tem muitas perguntas que vão surgir. Será que eu estou bem com Deus? Será que eu sou amado? Será que eu sou alguém digno? Será que eu estou em paz com Deus? E ela olha para si e vê que as suas emoções é uma luta, há dois cães brigando aí dentro e você vê essa difusão emocional tão grande, essa guerra que não acabou ainda dentro de você, e aí você vê que não é perfeito. Você só foi declarado justo na condição legal, você ainda não é perfeito, plenamente perfeito. E aí você se compara com as demais pessoas do mundo. Mas pelo menos eu não faço aquilo, mas pelo menos eu sou como tal pessoa lá. Porque você já perdeu o Evangelho, você está olhando para dentro de si
para justificar a sua paz, a sua dignidade com Deus, a sua aceitação com Deus, baseado em si, não em Cristo. Não é o que o Cristo fez que te torna digno e aceito por Deus, é o que você faz. Você está olhando para si. Quando você faz isso, você perdeu o Evangelho. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, ele diz assim: mantenha os olhos fixos no autor e consumador da vossa fé. É aí que seus olhos devem estar, não em você mesmo, é lá, na cruz, Cristo e este crucificado. Então, podemos até receber a doutrina da justificação pela fé, teoricamente. Mas quando vem o senso de avaliação, se estamos bem com Deus, se somos dignos, baseando no nosso desempenho, você já perdeu o Evangelho. Você não tem doutrina da justificação nenhuma aí. Não há nada de justificação. É só uma teoria que você aprendeu, tanto ouvir alguém falar. Agora, não dizemos isso abertamente, mas somos muito mais espertos que isso. Mas nós temos uma tendência inveterada de silenciosamente confirmar o veredito de Deus sobre nós, de que somos perfeitos, dignos e aceitos em Cristo, com a ajuda das nossas contribuições, do nosso desempenho, do nosso esforço. Minha consciência ela é levada a justificar a minha paz, a minha aceitação, dizendo que eu sou mais aceito porque eu me esforcei mais que fulano. Ou seja, estou de novo comparando, porque estou olhando para dentro. A justificação não ocorre dentro. Não adianta você olhar para dentro, você tem que olhar para o evento que ocorreu fora. E quando você faz esse negócio de olhar para dentro, o que você está fazendo? Você está erguendo o muro que havia sido derrubado. Foi o que Paulo nos disse em Gálatas 2, 17 e 18. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar o que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, ele está dizendo aqui da relação do povo com a lei. Com a lei, vamos entender a lei do seguinte: você olhar para si mesmo para tentar se justificar diante de Deus. Toda vez que os judeus e qualquer outro que compreendia a lei de Deus, o que eles faziam? Eu vou buscar obedecer para ser aceito por Deus. Quando entenderam o Evangelho, nós somos aceitos por causa de Cristo. Então você derrubou aquele muro de buscar ser aceito por Deus com base nas suas obras. Mas depois, e esse era o problema que a igreja dos Gálatas estava enfrentando, eles queriam voltar para a lei para se aperfeiçoar. Se volto a edificar, se torna a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Não tem essa de voltar para a lei para ser aperfeiçoado. Para viver para Deus. No verso 21 ele diz algo muito mais profundo. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Morreu em vão. A morte dele foi sem valor nenhum. Então, não é só ser justificado pelas obras, mas até mesmo se você acha que irá acrescentar, ajudar a justificação pela fé com suas obras, você aniquilou a graça de Deus. Ou nós entramos no céu somente com a justiça de Cristo, ou iremos para o inferno. Não existe meio termo. Paulo, ele é uma das poucas pessoas que nós podemos relatar que definia o Evangelho. Entendeu o que ele fez aqui? Ele definiu o que é o Evangelho. Ele definiu, não tem essa de isso aqui é o Evangelho, mas aquilo ali também é. Não existe relativismo no Evangelho. Ou é o Evangelho, ou não é o Evangelho. Qualquer coisa que é uma distorçãozinha mínima possível não é o Evangelho. Paulo, ele definia, ele não tinha medo de definir o que é o Evangelho. Por isso que ele chega a dizer, se nós mesmos, até mesmo um anjo pregar outro Evangelho,
além do que eu já tenho pregado, que seja maldito, porque aquilo não é o evangelho. Ele tinha uma definição do que é o evangelho para as pessoas não ficar com essa relatividade sobre o evangelho. Isso é o evangelho, mas aquilo que ele crê é um pouquinho diferente de nós, mas é o evangelho também. Não existe isso. O irmão Branham, ele diz assim no livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, na era de Filadélfia. Mas agora, Cristo, tendo se manifestado na carne pelo derramamento do seu próprio sangue, aniquilou o pecado e por essa oferta de si mesmo nos aperfeiçoou. Foi tudo que Paulo disse, o irmão Branham repetiu aqui. Os judeus não aceitariam isso. Porém, o que dizer desta era de Filadélfia e também sim das outras eras? Elas realmente aceitaram esta realidade de Cristo? Não, Senhor. Embora Lutero trouxera a verdade da justificação, a Igreja Romana e a sua contraparte oriental e a Igreja Ortodoxa ainda se apegavam às obras. Agora, obras são excelentes, mas elas não salvam você. Elas não o aperfeiçoam, ou seja, crescimento em Cristo. É sobre esse o tema, né? É Cristo ou perecer, foi como eu disse, ou nós entramos no céu com a justiça de Cristo ou iremos para o inferno. Não é nem mesmo Cristo e as obras, é somente Cristo. Esta era deu início aos anos do arminianismo, que não crê em Cristo como a realidade. Ele não canta nada senão o sangue, porque canta nada senão o sangue e minha própria conduta. Agora, eu creio em boa conduta. Se você é salvo, você agirá corretamente. Já examinamos isso, mas deixe-me lhe dizer agora, a salvação não é Jesus e algo mais. É Jesus somente. Do Senhor vem a salvação, do princípio ao fim ela vem totalmente de Deus. Que seja a sua vida que esteja em mim, que seja o seu sangue que me limpe, que seja o seu espírito que me preencha, que seja a sua palavra em meu coração e em minha boca, que sejam as suas pisaduras que me sarem, que seja Jesus e somente Jesus. Não pelas obras de justiça que eu tenho feito, não, Senhor, é Cristo minha vida. Amém. É sobre isso a justificação pela fé. Cristo somente. E mantendo os olhos nele sempre. Agora, a santificação, ela é de dentro para fora. Ela ocorre dentro de nós e não fora de nós. E nós nunca teremos santificação se nós fizermos ela de fora para dentro. Ou se nós apenas fizermos ela por fora. Não é que a justificação é dentro e a santificação é fora. Não, não é assim. Tem muita gente que pensa assim. Não é assim. A justificação é totalmente fora de nós e a santificação, ela ocorre dentro de nós e é impulsionada pela justificação até acabar fora. Ela ocorre dentro de nós. Se não ocorre dentro, apenas fora, não é santificação, é legalismo. Então, a santificação é o resultado subjetivo do Evangelho. É uma transformação que deve ocorrer internamente. Essa transformação, essa mudança, ela não pode ocorrer no externo apenas. Ela só pode ocorrer no externo se ela ocorreu primeiro internamente. No momento em que eu torno a santificação, a consciência de piedade, algo externo, eu arruino a realidade da santificação como o Evangelho ensina. Porém, o que os crentes mais gostam de fazer é isso, é tornar a justificação interna e a santificação externa. Você perdeu o Evangelho. Não adianta você dizer que é crente, que você é cristão, que você é evangélico. Você não tem nada de evangélico, você perdeu o Evangelho com isso. Nós somos tentados muitas e muitas vezes a fortalecer a nossa santificação por meio de regras externas. Nós temos uma consciência de que nosso crescimento em santificação se dá através de regras. Eu fui justificado e ele olha para dentro de si, para isso,
E depois ele vai para produzir a santificação colocando regras externas. Nosso crescimento em santificação nunca se dá pela conformidade com códigos, regras, leis na exterioridade. Mesmo que esses mandamentos sejam os 10 mandamentos ou os mandamentos de Jesus, em São João, aliás, em São Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, ou até mesmo códigos inventados, regras autoimpostas por homens, como usos e costumes, por exemplo. Nós nunca crescemos em santificação conformando com esses códigos, regras e mandamentos. Mesmo que eles sejam os 10 mandamentos, os mandamentos de Jesus ou qualquer outro mandamento aí que alguém invente. O erro das igrejas hoje, em todas as gerações, é espalhar regras no comportamento externo, julgando que isso está promovendo o crescimento em Cristo. Se você possui a consciência de que a santificação é uma conformidade com padrões externos, você novamente anulou a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, o que é piedade? O que é uma consciência de piedade? Vamos entender isso. O que é piedade? Hoje, piedade, ela é totalmente ultrajada. O entendimento de piedade é totalmente ultrajado. Por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 2, ele diz assim: nos últimos tempos, na verdade, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São 18 vícios das pessoas da cultura humanista secular. 18 vícios. No verso 5 ele detecta mais um vício. E é esse que o Paulo diz para nós tomarmos cuidado. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, mas negando o seu poder. Destes afaste-te. Ou seja, nós poderíamos olhar para uma pessoa que é orgulhosa, arrogante, sem afeto, profana, soberba, e ainda assim, por causa da conformidade com regras externas, julgarmos que ele é piedoso, que ele é santo. Não é o que acontece com os pastores da mensagem? Ele nega na sua cara que Jesus é o Filho de Deus, dizendo que ele é o próprio Deus. Que Deus não tem um filho, que Jesus é o próprio Pai. Nega com arrogância, com orgulho, com a prepotência incrível. Ele nega na sua cara quando você mostra a Escritura para ele. Mas quando você olha para o externo, ele se conformou a regras externas. Você, mas aquele homem, olha como um santo, piedoso. É o que Paulo disse, as pessoas serão assim, tendo aparência de piedade. Afasta-te destes. Porque eles negam o poder, porque se conformou a regras externas. Então, a conformidade com qualquer regra externa, no exterior, não faz da pessoa uma árvore boa. Você continua sendo um zambuzeiro bravo que vive pendurando frutos de oliveira na aparência. Não adianta você conformar uma regra externa achando que o fruto faz a árvore. É a árvore que tem que fazer o fruto, não o fruto fazer a árvore. Não adianta, as pessoas acham que é isso. Se conformar à regra externa, a uma lei, a um mandamento, a um código inventado, um usos e costumes, não faz com que mude sua natureza. Então, a santificação, ela é de dentro para fora, sendo impulsionada e nutrida pela apropriação, ou seja, você vai ter que fazer isso. Justificação, ela não é só teórica, ela é prática. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma apropriação do veredito de Deus na justificação. Você tem que internalizar esse veredito. Você vai ter que olhar todos os dias para a cruz. Tem que fazer isso. Fazer isso é obra. Fazer isso.
olhar todo dia para a cruz e internalizar aquilo de como você foi aceito e amado por Deus em Cristo. E a sua santificação ela vai ser impulsionada por essa apropriação diária. Isso é santificação, é assim que você cresce em Cristo. E nunca uma conformidade com regras externas. Então, a justificação pela fé em Cristo, que ocorreu fora de nós, é o que nutre a santificação que ocorre dentro de nós. De maneira que somos incapazes de impor o caminho à mudança. Você não impõe o caminho à mudança. Você só pode ser quebrantado, derretido, transformado por algo que ocorreu sem a nossa participação. E o contínuo aprofundamento do que Jesus fez é o que amolece os nossos corações. Foi isso que Paulo disse. O amor de Cristo nos constrange. E a partir do momento que isso amolece, quebranta, derrete nosso coração, nós crescemos em santificação. Então, a justificação pela fé ela é prática, não só teórica, pois a sua consciência de piedade depende única e exclusivamente dessa internalização do que Cristo fez. Você pratica a internalização, a apropriação, a reflexão da justificação e assim você cresce em Cristo. Como, por exemplo, está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, você está olhando para Cristo e aquilo está derretendo o seu coração. Você está olhando para o fato que ocorreu fora de você sem a sua participação e aquilo vai derretendo e quebrantando o seu coração. Julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, você vive para aquele que por você morreu e ressuscitou. Você cresce em santificação. Então o Evangelho nos diz que nós somos indignos, merecedor da maldição de Deus. Mas antes de começar essa mudança, ele já diz que você é amado, e que você não pode ser mais amado, que você já é, pois a sua culpa foi totalmente atribuída a Cristo e Deus despejou toda a sua ira em seu Filho. E a reflexão contínua deste fato que ocorreu fora de você vai constranger, vai quebrantar, vai derreter seu coração. Porém, quando nós nos esquecemos de aprofundar diariamente no Evangelho, ou seja, não é só algo que só para começar a vida cristã, não, é todos os dias. Quando nós esquecemos disso, nós tornamos pessoas hipócritas, dissimuladas. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. Gálatas, capítulo 2, é o contexto do que nós estamos estudando aqui, meditando. No verso 11 diz assim, Paulo: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns chegassem da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios, como e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Segundo Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 16. Então, meus queridos, para aquelas pessoas que acham que evangelismo, falar de justificação, é somente para quem não é cristão ou é somente para quem está chegando agora, pergunto por que Paulo usou justamente essa doutrina para tratar o problema da hipocrisia de Pedro, da dissimulação dele e os crentes antigos. Vamos entender o contexto. Paulo era cristão, escreveu
essa carta aos Gálatas, a igreja da Galácia, que já eram cristãos, falando sobre um evento envolvendo Pedro, que era cristão, os gentios de Antioquia, que eram cristãos, os judeus que vieram da parte de Tiago, que eram cristãos, ou seja, todo mundo era cristão ali. Se é justificação, essa coisa só para quem é novo de fé, para quem não é crente, por que Paulo tratou dessa doutrina? Então, Paulo não deveria ter falado sobre santificação? É um problema de santificação, hipocrisia. Dissimulação é um problema de santificação. Por que Paulo não falou sobre santificação? Por que Paulo não falou sobre o amor? Andar em amor. Por que Paulo não falou sobre andar no Espírito? Então, veja que o Evangelho não é só o começo, ele é toda a nossa vida. Ele não é a vela de ignição do carro, ele é o motor do carro. Então, é necessário nós compreendermos o Evangelho. O Evangelho completo, não é parte dele, é completo. 99% do Evangelho ainda não é o Evangelho. Então, a conduta deles, segundo Paulo, não era compatível com a verdade do Evangelho. Especificamente, a conduta de Pedro não era compatível com a doutrina da justificação pela fé. Por isso que no verso 16, Paulo diz isso, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele sacou ali, no seu antídoto contra a hipocrisia de Pedro, essa doutrina. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, o que acontece? As emoções que estavam controlando a vida de Pedro, as ações, a conduta de Pedro e todos os demais, até Barnabé, era o medo. Medo, ele estava com medo. Medo. Agora, medo de quê? De ser preso, de ser chicoteado. Não, isso não era o medo de Pedro, porque ali só tinha gente crente, só tinha irmãos. Estava entre irmãos. O medo de Pedro, como diz Paulo no verso 12 do capítulo 2, ele diz, temendo os que eram da circuncisão. Ele estava com medo dos irmãos que chegaram de Jerusalém da parte de Tiago. Mas medo do quê? Que aqueles irmãos iam prender eles? Não. Medo da opinião daqueles irmãos por ver ele comendo com os gentios. Esse era o medo da vida que estava controlando as ações de Pedro. As emoções, nossas emoções, elas controlam a nossa vida. E se nós não fizermos esse aprofundamento diário na justificação, vai ter outra coisa que vai controlar as nossas vidas, que é nossas emoções e não a palavra de Deus. Então, o medo de Pedro era o quê? Era perder aquilo que Paulo diz que não tinha medo de perder. Como está em Gálatas capítulo 1, verso 10. Porque eu estou buscando agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Pedro tinha medo de perder a aprovação dos irmãos que chegaram de Jerusalém. Procuro, diz Paulo, agradar aos homens, porque ainda se eu estivesse buscando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não tenho medo de perder a aprovação dos homens. Pedro tinha esse medo. Por isso a atitude hipócrita dele. Porque ele tinha medo. Não é que nós não devemos agradar aos irmãos. Não é isso. Mas é que nós não devemos ter medo de perder a aprovação deles por causa do Evangelho. Se a minha atitude ela é uma atitude hipócrita, porque não de acordo com o Evangelho, eu estou buscando a aceitação das pessoas e não a aceitação que eu tenho de Deus em Cristo, eu estou negando a doutrina da justificação com minhas obras.
quando eu faço isso, é porque eu estou com medo de perder a aprovação das pessoas. Então, quanto mais Pedro tivesse aprofundado e internalizado a doutrina da justificação pela fé, ele não teria buscado a sua aceitação, ou senso de valor, ou aprovação dos irmãos que chegaram. Se a aprovação das pessoas não justificasse a vida de Pedro, somente a justificação pela fé em Cristo não é o suficiente. Então, o legalismo é se conformar com regras externas, como Pedro estava fazendo, para ser aprovado pelas pessoas. Ele estava sendo legalista, ele estava pregando uma heresia com as suas atitudes. De maneira, por que Paulo foi repreender Pedro? Porque Pedro, era o grande apóstolo, era o São Pedro. E os outros judeus, quando viram a atitude do grande Pedro, dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. A atitude de Pedro custaria, não era só a vida dele, a vida das outras pessoas que estavam pregando a mesma heresia que ele ali. Como eu disse, eu vou repetir isso para que fique bem claro, não é que nós não devemos agradar os nossos irmãos. Paulo disse assim, mas eu tenho que agradar aos homens ou a Deus? Não, claro que eu tenho que agradar a Deus, mas não é que então por causa disso eu não tenho que agradar meus irmãos. Eu devo, quando isso não é um choque com a doutrina da justificação. Então, o legalismo ele tenta se conformar com isso, e é o que Pedro fez. Tudo porque ele esqueceu, ele parou de meditar, de internalizar, de ter uma reflexão diária sobre a justificação. Sua consciência não era segundo a piedade. E esse era justamente o problema dos Gálatas. Então, Paulo ele relatou esse evento ocorrendo Pedro ali, porque era um problema que estava acontecendo também na igreja dos Gálatas. A Antioquia aconteceu aquilo, Paulo falou, aconteceu isso lá com Pedro, eu estava lá e tive que repreender ele na cara por causa que a atitude dele não era conforme a verdade do Evangelho. E vocês estão indo para o mesmo lugar. Ele chega a dizer assim no capítulo 3, verso 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós que perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora na carne? Ou seja, buscando a justiça que vem da lei, anulando a graça de Deus. Cristo morreu de balde? Cristo morreu em vão? No capítulo 5, verso 4, Paulo diz mais alguma coisa para os Gálatas. Separado estáis de Cristo, vós que buscais justificar pela lei, da graça tendes caído. Entende o que é a justificação? Não é só um veredito que Deus te dá, mas é uma posição correta que vem através desse veredito. Se existe alguma coisa no mundo que nos faz sentir bem, que justifique nós estarmos bem ou sermos aceitos, dignos, que não é a justificação pela fé em Cristo, estamos perdidos. E é o que estava acontecendo com Pedro. Era o problema da santificação de Pedro, era o quê? Existia alguma coisa no mundo que era a aprovação dos irmãos, que fazia ele se sentir aceito, digno, bem, que não era a cruz de Cristo. Esse era o problema de toda a santificação. É você olhar para si. Quando você está olhando para si, o que você está fazendo? Você não está negando a si mesmo, você está afirmando a si mesmo. Você está seguindo a cultura humanista secular que diz você tem que se expressar. O que Cristo diz é você tem que negar a si mesmo. A única autoajuda que a Bíblia ensina é essa, negue a si mesmo. Não olhe para si, não olhe para dentro de si. É sobre isso que a santificação ocorre. A santificação ela só pode ocorrer quando você pratica essa justificação. Essa justificação que ocorreu fora de nós, que nós não contribuímos com nada, nem antes, nem depois, você tem que se aprofundar nela, mergulhar, como se estivesse mergulhando num mar.
um mar mais profundo, que não tenha fundo. Nós temos que fazer isso todos os dias. Por isso que a justificação, ela é prática. Se há o desejo em nosso coração de crescermos em Cristo. Se não há o desejo, por favor, nem comece com o Evangelho. Existem muitas outras religiões aí, como por exemplo o budismo. Você não precisa só precisa cumprir 8 passos do caminho escrito por Buda lá, que você tem uma vida tranquila. Ou o islamismo. Segue os 5 pilares do islamismo para você ser obediente, submisso a Allah, ao Deus Allah de Maomé. Que você tenta encontrar a sua paz com Deus. Mas faça isso, porque essa paz só será aqui. Você estará perdido. Cristo, ele não é ele não te traz uma iluminação. Ele é a luz. Cristo é o único caminho. Não nós. Não a nossa capacidade. Ou entramos no céu somente com a justiça de Cristo, ou iremos para o inferno. Não existe meio termo. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo.